Mauro, além da treta Palmeiras e São Paulo, tem outra rolando também nos bastidores, que é Flamengo e Internacional trocando farpas depois da negociação barrada do Thiago Maia. A história é a seguinte: o Inter soltou uma nota dizendo que a negociação do volante com o Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, abre aspas, integralmente cumpridos e respaldados em documentação, fecha aspas, e com isso o jogador voltará a participar dos treinamentos e ficará à disposição da comissão técnica. O Flamengo respondeu e alegou que o clube gaúcho não cumpriu prazos estabelecidos e deixou de honrar compromissos financeiros na seguinte nota, que é a seguinte, que a gente vai ler aqui para vocês, a nota do Flamengo. Ela diz o seguinte: diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. Ô Mauro, então, já que ninguém toma uma medida, a CBF senta em cima do problema, os caras compram e não pagam, o Flamengo falou assim, então tá bom, então eu vou resolver. Eu não libero o jogador, e quem quiser negociar comigo aqui, ou paga à vista, ou me apresenta garantias bancárias. Tá aí, o Flamengo tomando uma atitude inédita, vamos dizer assim. Bom dia. Bom dia a todos. O Internacional nem precisaria falar nada com o Flamengo, bastaria pagar o jogador e ele poderia vendê-lo para o Santos. Simples assim. Né? Recebe do Santos, paga o Flamengo e aí faz o negócio com o Santos. Não precisa nem envolver o Flamengo. Só que o Internacional, pelo que está muito claro aí, ele ainda queria, ele usou o jogador, conquistou uma vaga da Libertadores, esse atleta foi titular na maior parte da temporada passada, ou seja, um dos objetivos do Inter foi alcançado com a presença importante do Thiago, não pagou pelo jogador, o que foi combinado, o Flamengo ainda deu uma flexibilizada no pagamento em função da enchente lá no Rio Grande do Sul. Não é verdade que a negociação foi feita antes, a negociação foi feita depois da enchente, ela foi feita antes da enchente, aí depois que a enchente aconteceu, primeiro por empréstimo, aí depois da enchente ela foi transformada numa aquisição definitiva e o Flamengo até espaçou um pouco mais os pagamentos e o Inter não conseguiu cumprir, ou não quis cumprir, porque contratou outros jogadores, não sei se não consegue ou não quer, aí o Inter tem que explicar. E o fato é que quando o Santos se interessou, o Inter queria uma margem aí, de lucro, né, na negociação, o negócio acabou não acontecendo. E se você procurar na coluna do Rodrigo Matos, vai encontrar, agora uma semana mais ou menos, ele publicou o que a CNRD, que deveria regular isso aí, ou que regula essas questões, ela passou os pagamentos do Santos de uma maneira que o Santos tem uma dívida aí com outros clubes, do Cuiabá, por exemplo, que você citou, o Joaquim, 46 milhões, algo assim, e vai pagar 10% esse ano, o resto parcelado até 2031. Ou seja, o Santos também tem problemas aí financeiros, também tem pendências, tem acertos de contas a fazer, parcelamentos, apesar disso estar contratando horrores, né, contratar vários jogadores, e natural que o clube não queira ficar só trocar de devedor, né? Eu deixo de ser credor de A para ser credor de B. Não tem polêmica aí. Tem a bagunça do futebol brasileiro. E se fosse a coisa ágil, como acontece com a FIFA é mais rápida para isso. Transfer ban. Rapidamente transfer ban. Não pode contratar, tranca tudo, mas demora, não acontece. Há uma tolerância, né, com o não pagamento, com o não cumprimento daquilo que é combinado, que é um negócio terrível. O Inter também teve a questão da tentativa da negociação do Wesley, né, mas esbarrou também no Palmeiras. Por aí vai. Ô Danilo,
do seu pitaco sobre esse tema aí, que agora, assim, o Flamengo tomou uma medida. Bom, olha, comigo aqui, ou paga, ou não libero. Simplesmente isso. Flamengo está certíssimo, está mais do que na razão dele. Primeiro, de exigir o pagamento para esse tipo de negócio e garantias financeiras e tudo mais, porque no futebol brasileiro o que a gente tem é um convite sem vergonha, esse convite a não pagar nada. O jeito que funciona a CNRD, que é esse órgão da CBF, é mais um convite a você ficar devendo. Porque é isso, o Santos ele tem essa dívida, espalha lá até 2031 em pequenas prestações, e o Santos continua com a liberdade de gastar milhões e milhões para as contratações. Ah não, mas é porque o Rollraiser veio lá com crédito que teria do Marcos Leonardo. Só que na teoria, se o Santos deve para alguém, ele deveria pegar esse crédito que vai recebendo aos poucos do Marcos Leonardo e pagar os outros, e não aproveitar que tem esse crédito para comprar um outro jogador, para bater, porque o Santos tem contas para trás com outros times, e isso acontece com várias outras equipes. Tem o Internacional agora, o próprio Corinthians já teve esse caso, teve até transfer ban na FIFA. Então assim, o que acontece aqui nas transações internas, nas transações feitas entre clubes brasileiros, é um convite a você continuar devendo. O Cuiabá caiu, e todo mundo devendo para ele, o Santos, o Atlético Mineiro, o Corinthians, e o Cuiabá caiu. E agora, quem vai pagar esse prejuízo? Vai saber como era se eles tivessem o dinheiro para contratar mais alguém, vai saber se ele não tivesse vendido o Raniel, ou não tivesse vendido o Daverson, não tivesse vendido o Joaquim lá atrás, que sim, faz mais tempo, mas também não tivesse. Então assim, é muito fácil você ficar devendo, não, eu vou pagar aqui minha parcelinha aqui em 10 anos e continuar contratando, gastando milhões e milhões e deixando seus devedores para trás. Uma coisa é se você chega numa condição, a justiça olha e fala, olha, realmente esse cara aqui tá quebrado, não tem mais nada, ele vai pagar em X anos e não pode gastar tanto e tal, todo o dinheiro que entrar eu pego tantos por cento, você organiza. Ainda assim há uma brecha para você continuar devendo, mas nesse caso da CNRD é uma piada. E a própria CBF, as próprias pessoas que trabalham na CNRD, eu fiz um programa, o Finanças do Esporte, com o Rodrigo Matos, e eles admitiram para o Rodrigo que está longe de ser um órgão ideal, está longe de ser um órgão célere que faça algum trabalho que realmente ajude os outros clubes. Já que não tem essa união dos clubes, já que a CBF não faz nada, já que as ligas não saem do papel, que os clubes comecem a tomar atitudes por conta própria, como vai fazer o Flamengo e como deveria fazer outros clubes que não gostariam de ficar recebendo aí na praça. Junto disso aí, você falou do programa Finanças do Esporte, né, que aqui foi abordado o tema, você estava participando. O Santos vai pagar as dívidas do CNRD em todo esse ano, né, equivalente a quase um salário do Neymar, como informou aqui o Rodrigo Matos. E o Santos agora tem uma dificuldade para romper um contrato milionário com o atacante. Enquanto foi um dos clubes que mais se reforçou na janela de transferências agora, sobretudo depois da chegada do Neymar, o Santos tem dificuldade para rescindir o contrato do Júlio Furque, jogador de 35 anos, tem salário que supera 1 milhão por mês e contrato válido até dezembro de 26. O Santos tenta uma rescisão amigável, só que o argentino e os representantes dele não abrem mão do que tem a receber. O Furque está insatisfeito com o tratamento recebido no Santos, ele treina em horários alternativos e sem nenhum contato com o técnico Pedro Caixinha e os demais atletas do elenco profissional. Ele teve algumas sondagens, mas nenhum clube topa pagar o valor que ele recebe no Santos. É uma questão, né, Casão? Porque aí o Santos faz um contrato que paga 1 milhão pro cara, o cara lá com 35 anos, agora não joga, e aí depois vê como uma coisa encaixa na outra, né? Aí não paga, aí tá devendo, aí é CNRD, e por aí vai. Não, é isso que a maioria dos clubes fazem. Não tem a mínima responsabilidade com a questão financeira. Você contrata o Furque, é um bom centroavante, um centroavante que briga, um centroavante de área, tem uma idade avançada, não deveria ganhar mais de 1 milhão por mês, né? E o jogador, os agentes do jogador, eles estão no direito deles. Não tem contrato? Não tem um contrato? O jogador está no direito dele. Foi o Santos que errou desde o início, sabe? Em buscar um jogador que não era tão forte assim para ter um contrato desse tamanho, com essa quantia, e agora fica correndo atrás para rescindir contrato. É aquela questão, é a mesma questão que vocês estavam conversando antes.
o Mauro, o Danilo, você, é a mesma questão, sabe? Não tem a mínima responsabilidade. Como que você avalia um jogador? O Furk tinha jogado onde? Qual era a trajetória dele? Quais times ele tinha defendido para chegar num clube e ganhar 1 milhão e pouco por mês num clube que não tem esse dinheiro para pagar? Eu comparo essa situação com a do Coronado do Corinthians. A mesma coisa, gente. O Coronado ganha 2 milhões ou mais, ou um pouquinho menos por mês. Não é confiável, tanto que o Garro não jogou, ele também não jogou. Né? Não tinha jogado em nenhum grande time no mundo, né? Quinta divisão da Inglaterra, terceira divisão da Itália, lá na Ásia tinha jogado em times bem desconhecidos, em países sem nenhuma tradição no futebol, aí foi para a Arábia Saudita, jogou bem o campeonato árabe há alguns anos e veio para o Corinthians ganhando 2 milhões. E aí o que acontece? A folha salarial sobe, você coloca o teto lá em cima, qualquer jogador que chega vai em cima desse patamar aqui. Porque chega um jogador com mais trajetória do que o Furk, e o Furk ganha 1 milhão e pouco, o cara fala, pô, se ele ganha 1 milhão, eu quero ganhar 2. E assim vai. A folha salarial vai aumentando, o clube vai gastando, porque não tem planejamento de contratação. Não tem planejamento de gastos, não tem nada. Contratam assim por contratar e jogam o salário lá em cima como se o cofre estivesse cheio de dinheiro. Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Pode olhar os times que estão devendo, os jogadores que têm e quanto eles ganham. E olha a trajetória do cara para ver se é compatível o valor com a trajetória. Realmente, que coisa, hein? Então, quer dizer, o Flamengo agora. Aliás, o Abel também falou um pouco sobre isso na última entrevista coletiva depois de jogo, não foi isso, Danilo? Ele falou: tenho orgulho do meu time poder negociar com o Barcelona, enquanto tem time aqui no Brasil que não paga. Não foi isso que ele falou? Porque o Palmeiras tem algumas questões também para receber, né? O próprio Internacional fez negócio com o Wesley do Tabata, e o Abel ele tem um pouco de raiva porque outros clubes, segundo ele, né, alguns clubes cobraram uma grana muito maior para negociar com o Palmeiras do que para negociar com outras equipes. Aí eu acho que, sinceramente, aí faz parte do jogo, sabe? Do tipo, você sabe que o Palmeiras está com dinheiro, numa negociação você pode pedir. Para negociar se o Botafogo tá lá vendendo o Júnior Santos. Não, para vender para o Palmeiras, para reforçar um rival direto é tanto. Para vender para o Atlético Mineiro, que não é um rival direto, eu vou cobrar tanto. Isso eu acho que faz parte do jogo. Você colocar valores diferentes para negociar. Agora, você ficar devendo é realmente um negócio absurdo. Acho que o Abel, na hora de conversar ali, na hora de falar na coletiva, ele misturou um pouco os assuntos. Mas na parte da dívida, eu tô 100% com ele, 100% com o Flamengo, 100% com o Cuiabá, 100% com todo mundo que tá querendo receber o dinheiro em dia.